Vamos agora, meus caros alunos, passar para conceitos e terminologias em indústrias. E aqui, eu falo isso sempre quando começo a dar essa aula, eu peço que os meus alunos dispõem todos os conceitos que têm de contabilidade geral, para que possa permitir absorver algum conceito relacionado à contabilidade analítica. Porque existem alguns conceitos em contabilidade geral que muitas das vezes acabam por chocar com a contabilidade analítica. Ou seja, a mesma interpretação. Existem terminologias que na contabilidade geral indicam uma coisa, mas na contabilidade analítica tem outro significado. Vocês vão poder ver aqui, e daí eu pedir nesta aula introdutória que os alunos dispõem os conceitos de contabilidade geral, o que aprenderam muitas vezes, para não criar este conflito interno. Então vamos agora passar ao conceito de gasto. Quando nós estamos a falar de gasto, é importante vocês saberem que todo gasto implica um sacrifício financeiro. Ou seja, todo gasto implica sacrifício financeiro. E quando estamos a falar do gasto, estamos a falar que é um sacrifício que a entidade tem de fazer para obter um produto ou serviço qualquer. Ou seja, se houve um sacrifício financeiro para obter um serviço, se houve um sacrifício financeiro para obter um produto, então automaticamente estamos a nos referir que isto é um gasto. Mas preste atenção que esse sacrifício pode também ser representado por entrega ou promessa de entrega. Por quê? Porque pode, por exemplo, a empresa adquirir um produto a crédito. E aqui, quando existir esta compra a crédito, estamos a falar que houve promessa de entrega de ativos. Ou seja, eu levo a sua mercadoria e prometo entregar o dinheiro desta mercadoria daqui a 1, 2 ou 3 dias. Também a isto podemos chamar de gasto. Mas, essa é outra nota aqui importante, só existe gasto no ato de passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço. Ou seja, no momento em que existe o reconhecimento contabilístico da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. E aqui é outra questão muito importante a reter. Quando, por exemplo, este bem que nós compramos, podemos utilizar essa expressão, esse bem que nós compramos não houve sacrifício, não houve nenhuma redução do ativo, ou seja, não houve saída de recursos, de dinheiro, e este bem também não passou para a posse, não passou para a propriedade da empresa que adquiriu, então não podemos falar que é um gasto, estamos perante um gasto. Aqui, claro, está a dizer que só existe gasto no ato de passagem da propriedade da empresa do bem ou serviço. Que bem ou serviço? Esse bem ou serviço que a empresa pretende adquirir ou que adquiriu. E demais, quando vai existir um reconhecimento na contabilidade da dívida assumida ou da redução do propativo. Ou seja, passei para a contabilidade, a contabilidade reconheceu esta dívida, então aí estamos a falar que houve um gasto. Ou efetivamente houve a saída de dinheiro para o pagamento deste serviço ou para a obtenção deste produto, então aí estamos a falar que efetivamente houve gasto. O conceito é extremamente amplo
e que se aplica a todos os bens ou serviços. Ou seja, quando estamos a falar, quer seja o bem, seja uma viatura, seja um computador, seja matéria-prima, então estamos a falar que houve um gasto. Então, assim, gastos com compra, o exemplo que estamos a falar de matéria-prima, temos gasto com mão de obra, tanto na produção como na distribuição, temos gastos com salários da direção, temos gasto com a compra de imobilizado, ou seja, o conceito de gasto, conforme nós dissemos, é extremamente amplo. E uma outra nota que é importante vocês já terem é que todo gasto implica em desembolso, mas não são a mesma coisa, tendo eles dois conceitos distintos. Ou seja, estamos a falar de gasto, automaticamente há um desembolso. Aqui é importante reter que nós falamos, estamos a falar que houve a redução de ativo, mas não quer dizer que desembolso significa a mesma coisa que gasto. Portanto, é importante que meus caríssimos alunos tomem muito boa nota deste conceito que nós estamos aqui a passar relativamente a gasto. Então, o conceito de desembolso é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Exemplo, quando existir a saída de dinheiro, exemplo, comprei um computador e paguei por este computador, então aqui automaticamente estamos a falar que houve um desembolso. Mas há uma nota muito importante que é o desembolso pode ocorrer antes de que? Do pagamento. O desembolso pode ocorrer durante a aquisição do bem ou após a entrega da utilidade comprada. Portanto, defasada ou não do momento do gasto. Exemplo, comprei um computador, no entanto, mas o computador ainda não me foi entregue. Mas eu já paguei por este computador. Paguei 120 mil kwanzas por este computador. Mas o computador não me foi entregue ainda. Então, estamos a falar que houve um desembolso, no entanto, mesmo antes ainda da entrada desta utilidade comprada. Então, pode ocorrer também que, à medida que eu compro este bem, também recebo o bem, ou seja, eu pago o bem e recebo o bem. Aqui estamos a falar que ocorre durante a aquisição do bem ou do serviço. Pode também ocorrer a situação de eu levar esta mercadoria, e já utilizar esta mercadoria. Então, aqui estamos a falar que é um processo que ocorre após a entrada da utilidade comprada, ou seja, houve a utilização já desta mercadoria, mas, no entanto, não efetuei o pagamento. Posso efetuar o pagamento mais tarde. Então, aqui, quando estamos a falar que desembolso, é importante que esta atenção, que é defasado, ou seja, um momento diferente, posterior, distinto, ou seja, um momento e não no momento do gasto. Então, é importante ter esta atenção quando nós estivermos a falar. Já o investimento é um gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro ou futuros períodos. Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços, e aqui estamos a falar de gastos, que são armazenados
nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização, são especificamente chamados de investimentos. Então, isto aqui não é novo para vocês. Esse conceito, já viram esse conceito? Exemplo, a empresa compra, se for uma empresa que fabrica cerveja, compra 100 toneladas de cevada. Então, aqui estamos a falar que a empresa fez um investimento. Em quê? Em matéria-prima. Mas pode também a empresa fazer um investimento numa nova linha de enchimento de água. Um exemplo, estamos a falar que esta nova linha de enchimento de água, que são bens, que são máquinas de diversas formas, podem ser considerados também de investimentos. E aqui também podemos falar na questão de desvalorização ou na questão de depreciação ou amortização. Por exemplo, a empresa adquiriu uma viatura, esta viatura automaticamente é um investimento. Então, sabemos que a viatura tem o seu período de vida útil e ano após ano ela sofre um desgaste ou uma depreciação ou uma desvalorização em função à medida que nós vamos utilizando este próprio imóvel, esta própria viatura. No entanto, aqui tudo relacionado, quer seja em matéria-prima, quer seja em bens duradouros, estamos a falar que é efetivamente um investimento. Então, podem ser de diversas formas, estamos a falar em investimentos, de períodos de ativação variados. Por exemplo, a matéria-prima é um gasto, conforme já nos referimos, porque houve um sacrifício que foi feito, conforme já o conceito, houve um sacrifício. Aqui houve um sacrifício que a entidade arcou para obter este produto. Então, num momento em que é adquirido esta matéria-prima, sem sombra de dúvida, podemos considerar mesmo que é um investimento e efetivamente também é um gasto, contabilizado posteriormente como investimento circulante, é isso que estamos a dizer, ou seja, no momento em que compramos a matéria-prima, incorremos a um gasto. Quando nós passamos essa matéria-prima para o armazém, estamos a falar que houve um investimento em quê? Em ativo circulante. Tem um exemplo, a máquina é um gasto, não é? Que é um sacrifício que a empresa fez, se transforma num investimento permanente. Aqui a diferença entre investimento circulante, circulante é aquele que não vai ficar na posse da empresa por um longo período de tempo. Vocês sabem que a matéria-prima ela vai sendo utilizada à medida que forem sendo produzidos diversos fatores de produção, ou seja, a matéria-prima é incorporada no processo de produção. Nós estamos a falar de investimento permanente, é aquele investimento que permanece na própria empresa. Aqui estamos a falar a máquina, por exemplo, uma nova linha, pode ser uma máquina, investimento permanente. As ações adquiridas de outras empresas, estamos a falar, são gastos classificados como investimentos circulantes ou permanentes, dependendo da intenção que levou a sociedade à aquisição. Por exemplo, se eu comprei ações de uma outra empresa, uma concorrente minha, que produz também água, podemos considerar que esse investimento pode ser permanente ou pode ser circulante. Pode ser circulante se eu decidir investir porque as ações
os preços baixaram, então decidi investir, decidi comprar para posteriormente me desfazer dessas ações. Então estamos a falar que é um investimento circulante. Vai ser um investimento permanente se eu decidir comprar as ações dessa empresa, mas não tenho pretensão de desfazê-la, não tenho pretensão de vender as ações desta empresa. Então, esta é a diferença, ou seja, o que podemos ver no conceito de investimento é que o investimento pode tomar distintas formas à medida ou em função do próprio contexto. Ou seja, nós aqui vimos que, por exemplo, quando a empresa compra uma matéria-prima, esta matéria-prima é um gasto. Mas vimos também que esta matéria-prima também é um investimento. Então, é bom que os meus caros tenham atenção a esses aspectos, essas noções que nós estamos aqui a passar, porque serão efetivamente determinantes depois nos exercícios que nós veremos mais à frente. Bom, o que é o custo? O custo é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Ou seja, sempre que a empresa incorrer na aquisição de um bem ou de um serviço que vai ser utilizado na produção de outros bens, então estamos a falar que estamos perante um custo. Ou seja, o custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção. Aqui estamos a falar bens ou serviços para a fabricação de um outro produto, ou seja, é bom e importante reter aqui, estamos a falar na fabricação de um outro produto. Exemplo, matéria-prima foi um gasto na sua aquisição, que imediatamente se tornou em um investimento, porque permaneceu dentro da empresa, ou seja, também porque houve desprendimento de recursos para adquiri-los, e assim ficou no momento em que esteve no armazém. Ou seja, se a empresa comprar, um exemplo, se uma fábrica de cerveja comprar a cevada, foi um gasto. Esta cevada permanecer, exemplo, no armazém da empresa, também podemos considerar isto um investimento. Mas, no momento da sua utilização, ou no momento na fabricação de um bem, então logo aí surge o custo da matéria-prima. Ou seja, o custo só vai ocorrer quando nós começarmos a sacrificar esta matéria-prima que nós temos em nosso armazém. Aqui vamos a falar como parte integrante do bem elaborado, ou seja, porque nós sabemos que a cevada é uma matéria-prima que vai ser utilizada para a produção de cerveja. Então, se a cevada é uma matéria-prima que vai sendo utilizada na produção de cerveja, então estamos a falar que é um custo, porque estamos a falar que é um gasto relativo a um bem que é utilizado na produção de outros bens. Então, é muito importante que meus caríssimos alunos tomem nota destes conceitos que nós estamos a ver, para que depois não criem aqui muitos constrangimentos. No entanto, a energia elétrica também é um gasto. Ou seja, quando nós pagamos, por exemplo, a empresa de energia elétrica de Angola, a ENDE, então estamos a falar que a empresa incorreu um gasto. Mas o gasto só ocorreu no ato da sua aquisição. Ou seja, como a energia elétrica é um fator importante no processo de produção, porque sem energia elétrica as fábricas não funcionam, então ela automaticamente torna-se um custo
Por que é um custo? Porque é um elemento que vai sendo utilizado no processo de produção, ou seja, com energia elétrica utilizamos para obter outros produtos. Então, e passa a fazer parte do valor do custo do produto. Por quê? Ou seja, para a formação do preço concorrem todos os elementos diretos ou indiretos que foram utilizados no processo de produção. Então, se eu utilizei a máquina, vou ter que utilizar quantas horas me custou produzir este produto, quantas horas a máquina funcionou. Então, logo, considerarei as horas que foram utilizadas para produzir este produto na formação de preço. Quantas pessoas trabalharam direta e indiretamente na formação deste produto? Qual foi o número de horas que esta máquina funcionou? Ou seja, qual foi o consumo de energia que esta máquina teve para produzir o produto? Ou seja, que quantidade de matéria-prima utilizei para produzir esse produto? Ou seja, todos esses fatores que eu aqui enumerei e anunciei são fatores cruciais e importantes na formação de preço. Exemplo, a máquina provocou um gasto em sua entrada, tornando o investimento, ou seja, um ativo, e parceladamente transformado o custo através de quê? Da depreciação, aquilo que eu falei. Quantas horas a máquina produziu? Então, porque a máquina, os ativos, os bens móveis vão se depreciando, ou seja, vão perdendo o seu valor à medida que eles vão sendo utilizados. Estamos aqui a dizer, à medida que é utilizada no processo de utilidades. No entanto, meus caros, gostaria também que retessem muito bem este conceito. Então, vamos ver agora o conceito de despesa. Despesa é um bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas. Ou seja, as despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido, que tem essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Ou seja, estamos a falar que a despesa está direta ou indiretamente interligada no processo da obtenção da receita. Um exemplo, eu tive de contratar um vendedor para vender toda a mercadoria que eu tinha em armazém. Mas eu tive de pagar comissões pelas vendas que ele efetuou. Então, logo, aquelas comissões que eu paguei para que este vendedor conseguisse me vender todo este produto, considerarei aquelas comissões pagas a ela como uma despesa. Por quê? Porque reduziram o patrimônio líquido. E não só, foram sacrifícios que a empresa incorreu. Para quê? Para a obtenção de receitas. Se eu não tivesse contratado este vendedor, eu não teria receitas. Por que não teria receitas? Porque eu teria minha mercadoria lá no armazém. Então, eu precisava escoar a minha mercadoria no armazém. Logo, tive de contratar um especialista em vendas e pagar por essas comissões. Ou pagar comissões por vendas. Então, a isso eu vou considerar uma despesa. Podemos prosseguir aqui mais avante para vermos também que a despesa, conforme referimos, é o sacrifício para se obter receitas.
E não só, e que vai para o resultado, exatamente para o deduzi-lo das receitas, fazer aparecer o que? O lucro ou o prejuízo. Então nós sabemos que uma empresa, se vai ter um lucro ou vai ter prejuízo, vai depender de duas variáveis muito importantes. Vocês aprenderam isso em contabilidade. De um lado temos a receita, do outro lado temos a despesa. Se a minha receita, e recordando a primeira aula inicial que nós tivemos, quando eu disse se as despesas forem superiores às receitas, logo eu não tenho lucro, mas sim tenho prejuízo. Já se as minhas receitas forem superiores às minhas despesas, então eu tenho um lucro, porque deduzindo das receitas as despesas, aí faz aparecer o lucro ou o prejuízo. No entanto, todas as despesas são ou foram gastos. Porém, alguns gastos muitas das vezes não se transformam em despesas. E é importante vocês terem essa atenção. Temos, por exemplo, terrenos. Terreno, conforme vocês sabem, é um gasto, mas não vai se transformar em despesa. Por quê? Porque o terreno, em vez de se depreciar, o terreno aprecia-se, ou seja, tanto que vocês aprenderem em contabilidade que não se amortizam os valores relativamente aos terrenos. Por quê? Terrenos não são depreciados. Exemplo, a comissão de um vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente uma despesa. De exemplo, a empresa precisava de vender a mercadoria que tinha estocado em armazém, contratou um vendedor e pagou comissões. Essas comissões são gastos, porque é um sacrifício, mas é uma despesa. Por quê? Porque a empresa incorreu, ou seja, são sacrifícios que a empresa teve para quê? Para obter receitas. Portanto, o equipamento usado na produção, que fora gasto foi transformado em investimento e posteriormente considerado como custo, torna-se na venda do produto feito como despesa. O computador da secretária de diretor financeiro, que fora transformado em investimento, aqui se lembra, estamos a falar aqui um investimento permanente, tem uma parcela reconhecida como despesa, aonde, ou seja, à medida que ele vai sendo utilizado, estamos a falar aqui das amortizações ou das depreciações. Já vimos que os bens móveis ou os bens imóveis sofrem depreciações. Então vamos falar agora sobre o conceito de perda, ou seja, perda é um bem ou serviço consumido em forma anormal e involuntária. E eu aqui gostaria que vocês retessem estes dois elementos que são muito importantes. Sempre que nós estamos a falar de perda, ela implica anormalidade e involuntariedade. Então, e aqui é importante não confundir com despesa, muito menos com custo. Por quê? Porque estamos a falar que a normalidade é uma das características de perda. E estamos a falar também da involuntariedade. Ou seja, quando estamos a falar de perda, estamos a falar que não é um sacrifício feito com a obtenção, mas com a intenção de obter uma receita. Ou seja, quando ocorre a perda, não existe a intenção de obtenção de receita. Exemplos comuns de perdas, vamos a falar quando acontece um incêndio. Exemplo, eu adquiri 1000 toneladas de cevada para a minha fábrica e essa matéria-prima toda que eu tinha estocada em armazém deu-se um curto-circuito, acabou por incendiar o armazém e perdi toda esta mercadoria. Então aqui estamos a falar
que sim cumpre-se esses dois pressupostos, que é da normalidade, que é da involuntariedade, ou obsolescência de mercadoria, ou seja, estamos a falar que porventura eu tinha uma mercadoria em armazém, tinha fuba em armazém, produzi fuba, tinha fuba em armazém, mas por algumas razões a fuba acabou por se estragar e efetivamente não consigo vender aquela fuba. Então aqui também se aplica esse pressuposto inicial de perda. Ou seja, são itens que vão diretamente para a conta de resultado, assim como as despesas, mas não representam sacrifícios normais ou derivados de forma voluntária da atividade que é destinada para a obtenção de receita. Ou seja, pelo facto de irem para a conta de resultado, não quer dizer que ocorreram de uma forma voluntária ou de uma forma normal para a obtenção de receitas. É comum o uso da expressão perda de material na fabricação de inúmeros bens. Entretanto, a quase totalidade dessas perdas é, na realidade, um custo, já que são valores sacrificados de maneira normal ou no processo de produção. Ou seja, o que estamos aqui a querer dizer é que muitas das vezes confunde-se e utiliza-se a expressão perda de material para falarmos que é uma perda. Não, perda de material, se for na fabricação, não pode ser perda de material. Por quê? Porque isto ocorreu de forma natural, ocorreu sem implicar estes dois pressupostos que nós vimos, que é anormal e involuntário. No entanto, meus caros, é muito importante que retenham também este conceito. Bom, quando estamos a falar de mercadoria, estamos a falar que a mercadoria é um bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Ou seja, mercadorias são materiais adquiridos juntos a outras empresas e que são destinados à venda no estado em que foram comprados. Aqui, para realçar o conceito, esta aqui não tem, é uma sequência da aula passada, do slide anterior, quando nós falamos de perda, que implica o conceito normal e involuntário. No entanto, quando nós estamos a falar de mercadoria, e aqui é importante reter isto, deixa-me apagar isso para não criar confusão. A mercadoria são materiais adquiridos junto a outras empresas. Ou seja, quando estamos a falar de mercadoria, estamos a falar que a mercadoria não vai sofrer mais nenhuma transformação. A mercadoria vai permanecer no estado em que foram comprados. Ou seja, não há nenhum processo, não há nenhuma intervenção da própria empresa na transformação deste produto. Estamos a falar que o termo mercadoria é amplamente utilizado em empresas comerciais, visto que as mesmas comercializam bens na forma em que eles foram adquiridos. Portanto, se vocês recordarem a aula inicial, em que nós vimos que o ciclo de produção, ou seja, numa empresa comercial não tem o ciclo de produção, porque a empresa comercial compra a mercadoria, estoca, armazena a mercadoria e volta a vender a mercadoria. Então, aqui é importante distinguir que a mercadoria em nada tem a ver com o produto, porque produtos são bens que foram fabricados pela empresa através de processos produtivos onde ocorre alteração física dos materiais que foram comprados. Então, o que importa reter aqui, número 1, é que a mercadoria não sofre qualquer alteração. Ela permanece no estado em que foi adquirida. Já os produtos são resultados de um processo de produção, porque foram agregados dentro desses produtos diversos elementos, tanto que esse produto se alterou na forma física. Um exemplo, estamos a falar da cevada,
que acabou por depois se tornar uma cerveja. A cerveja é um produto resultante do processo de fabricação, ou seja, houve alteração física do estado inicial. No entanto, meus caros, é importante também reterem este conceito. E aqui existem vários tipos de processos de produção. Aqui podemos falar da industrialização, transformação, embalagem, acondicionamento, montagem. Ou seja, todas essas fases ou seja, todos esses processos, posso assim chamar, são muito importantes numa indústria, não é? E aqui estamos a falar que existem dois tipos de produto: produto em elaboração e produto acabado. Conforme o seu próprio nome, vocês sabem que produto em elaboração ainda não atingiu ou não se encontra no estado final. Ou seja, aqui estamos a dizer que não estão prontos para ser vendidos. E quando nós estamos a falar de produtos acabados, são produtos que foram fabricados pela empresa com o objetivo de serem vendidos e que já se encontram em condições para serem comercializados. Então, aqui a distinção entre esses dois elementos é importante saber que produtos em elaboração, ou seja, não concluiu a sua fase, e produtos acabados é aquele que já foi produzido, passou para a área de produtos acabados, já está no estoque final, aguarda depois que vai para a área, que haja uma interação com a área de vendas, para que ele possa sair desse armazém de produtos acabados. Então, são esses conceitos e terminologias que eu gostaria que os meus caríssimos alunos não se esquecessem e que retessem, porque efetivamente vamos agora passar para um capítulo em que vocês vão fazer alguns exercícios para vermos aonde e até que estado se encontra o vosso grau de percepção